E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre transformações de unidades de medida. Unidade de medida de área e unidade de medida de volume. É muito importante a gente ter essa aulinha porque ela é diferente de unidade de medida de comprimento. Lá na unidade de medida de comprimento, quando a gente vai trabalhar com essa tabelinha, a vírgula vai andar de uma em uma casa e eu vou preencher aqui de uma em uma casa. Aqui é diferente. Vamos lá? Na medida de área. Bom, se eu quero transformar 1,2 metros quadrados em quantos decímetros quadrados? Quanto que vale então? Então, quando eu vou preencher a tabelinha, eu tenho que lembrar o seguinte, tá vendo que o expoente é expoente 2? Então, eu vou andar com a vírgula de duas em duas casas. Então, o preenchimento também tem que ser feito de duas em duas casas. Ó. A vírgula está em metro quadrado, então eu vou colocar a vírgula primeiro, tá? Sempre à direita do número. Então, eu tenho aqui 1,2. Mas entenda, essa casa aqui ó, é assim e essa daqui é assim, ok? Então, eu vou sempre preencher de duas em duas casas. A vírgula agora quer andar para decímetro quadrado. Então, eu vou tirar a vírgula do metro quadrado e levar. Ou seja, qual o número que vira aqui? 120 decímetros quadrados. 0,8 metros quadrados. Então, a vírgula está aqui em metros quadrados. Eu tenho, então, o número 0,8 metros quadrados. Quero fazer, então, transformar essa quantidade de área em centímetros quadrados. Quantos centímetros quadrados equivale a isso? Bom, então a vírgula tem que vir para cá, correto? Para centímetro quadrado. Então eu vou preencher de duas em duas casas, ó. Ela vai saltar duas casas e depois saltar novamente duas casas. Então a gente vai ter esse número, 0,8.000. Ora, 8.000 centímetros quadrados. O zero à esquerda a gente não vai considerar. 37.000 metros quadrados. Isso equivale a quantos quilômetros quadrados? Então a vírgula, cadê a vírgula desse número, professor? Está aqui, ó, está omitida. Então, em metros quadrados. Eu vou preencher então de duas em duas casas, ó. Então eu tenho 0,007, 3, eu coloco um zero aqui, tá? Então, ó, a vírgula sai de metro quadrado e ele vai pular duas casas e duas casas. E eu não vou deixar vazio aqui também, não. Vou colocar um zero. A gente não escreve vírgula 03 ou vírgula alguma coisa. É 0,037. Os demais zeros eu não preciso escrever, não preciso representar. Então, tá vendo? Ó? 37 milésimos do quilômetro quadrado. Medida de volume, tá? Também tem uma diferença em relação à medida de comprimento e também medida de área. Mas como medida de área, não é metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Quando chega aqui eu tenho metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Então na tabelinha, na troca de unidade de medida, eu vou andar com a vírgula de 3 em 3 casas. Então, na hora de preencher, eu vou preencher de 3 em 3 casas. Então, eu tenho aqui o número 5 centésimos do quilômetro cúbico. Então, a vírgula está em quilômetro cúbico. Tá? Então, eu tenho 0,05. Atenção, não terminou o preenchimento. Tá? Eu ainda tenho um zero aqui. Porque sempre de 3 em 3 casas. Então, eu quero levar para metro cúbico. Nossa, professor! Tem que pular 3 casas para decâmetro cúbico e depois pular 3 casas para metro cúbico. Então a vírgula vai fazer esse salto, ó. Pula 3 para hectômetro cúbico, pula 3 para decâmetro cúbico e logo pula 3 também. Então que número que a gente tem? Eu vou desconsiderar esses dois zeros. Então eu tenho aqui 50 milhões de metros cúbicos. 1.000 milhões. Tá? Agora eu tenho essa quantidade de milímetros cúbicos. Nossa! Eu quero transformar para metro cúbico. Né? Cadê a vírgula desse número, professor? Está aqui, está omitida. Que está em milímetros cúbicos. Então está aqui. Então eu vou preencher 3, 3 e aqui 3 também. Ó. Atenção. Então lá, 0,008
7. Então tá aí o número. Agora eu vou preencher mais 2 zeros para que a vírgula pule 3 casas para centímetro cúbico, 3 para decímetro cúbico e 3 para metro cúbico. E aí eu não vou deixar vazio, eu vou preencher aqui pelo menos um zero, não é isso? E aí eu tenho aquele número lá, ó, 0,007,8. Os demais zeros eu não preciso copiar. Então a gente tem aqui 78 décimos de milésimos do metro cúbico. 490 decímetros cúbicos. Onde está a vírgula nesse número, professor? Está logo aqui à direita. Então, a gente vai preencher aqui 490 decímetros cúbicos. Quero levar para metros cúbicos, então eu coloco os 3 dígitos na mesma casa. A vírgula vem para metro cúbico e eu preencho com um zero. Tá? Então, 0,49, não precisa do último zero, metros cúbicos. Então, a gente aprende a simplesmente mover com a vírgula usando a tabelinha de troca de unidades de medida.